Eita, boa tarde, pessoal. Direto da nona edição do Rondônia Rural Show, hein? A maior feira de agronegócio da região norte, quiçá da América Latina. Eu sou Dani Brasil e estou aqui com os dois convidados muito especiais para o nosso podcast da Mediação Tecnológica Rondônia. Se você gostar, dá um like, compartilha com teus amigos, deixa teus comentários, porque hoje vai ser show, hein? Dá like! Dois Paulos, especialmente aqui. Paulo Haddad, tudo bem, Paulo? Boa tarde, prazer imenso estar aqui com vocês. Muito bom vir falar aqui com vocês da mediação tecnológica, trazer a FAPER um pouco e ouvir o Dr. Paulo. Agora é o outro Paulo, Paulo Rocha. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Dani. É um prazer estar aqui com todos, representando a Fundação, contar um pouco das histórias, né, de como Rondônia tem investido na pesquisa. Isso mesmo. Gente, o Paulo Haddad, ele é presidente, né? Estou presidente. Da FAPER, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia. E muita coisa boa aconteceu e está acontecendo, né, Paulo? Paulo, antes de mais nada, explica para nós as ações que a FAPER tem desenvolvido ultimamente. Ok. Bom, primeiro que é a FAPER, né? Uma Fundação de Amparo à Pesquisa, ela é uma autarquia, existe em quase todos os estados, está sendo fundada no último agora, que é Roraima. A nossa, em Rondônia, já completou 10 anos. Ela foi criada em 2010, instalada em 2011 e o seu primeiro orçamento em 2013. O que nós fazemos? Foi rodar só em 2013. Nós somos um estado novo, não temos ainda tanta tradição em pesquisa científica, né? A FAPER, ela tem um tripé de responsabilidade que eu julgo intimamente ligado com o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida de nosso povo. O tripé é a formação de pós-graduação e acima, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A questão da pesquisa científica, seja ela básica ou aplicada, e é isso que faz a grande diferença para o desenvolvimento econômico. E, sobretudo, a terceira perna, a questão da inovação e tecnologia, amparar inovação e tecnologia. Então nós temos aí uma missão bastante árdua para uma autarquia muito nova, que faz chamamento, só para você ter ideia, assim, uma coisa bem legal. O governador Coronel Marcos Rocha nos pediu, no auge da pandemia, para que desenvolvêssemos um estudo. Tem como fazer um estudo de Covid em Rondônia? Como é que a gente faz para tratar isso? Porque o negócio está, né, todo mundo preocupado, ele muito triste com a situação de perder amigos e tal. E aí nós fizemos um chamamento para que grupos de pesquisa identificassem a melhor forma de tratar o Covid em Rondônia. Essa pesquisa, infelizmente, não conseguiu chegar antes, né? Porque uma pesquisa científica tem uma maturação um pouco maior. Sim. Essa é uma pesquisa aplicada, ou seja, nós vamos na solução da coisa, mas ela está aí para estourar agora, já está nos finalmente. Essa foi uma pesquisa ligada à saúde, mas nós estamos lançando uma, Dani, e eu assim, antes de passar para o Dr. Paulo ali, que é o cara da pesquisa, eu vou te contar um negócio. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Spoiler. Nós temos uma pesquisa que é a menina dos olhos agora do governador. É mesmo? Você sabe que ele é muito preocupado com a qualidade de vida e a condição de alguns grupos de pessoas que a maioria dos brasileiros desconhece. Exemplo, os nossos, né, ligados à mineração, os nossos garimpeiros. A condição do garimpo é uma condição desumana, Dani. É verdade, sim, eu conheço. Conhece, né? Você já foi em escola próxima, sim, já viu como esse povo trabalha. Tanto de garimpo de ouro quanto aqui o nosso de Casterita, né? Então, aí o governador Paulo, não tem como a gente fazer alguma pesquisa que contribua para que haja uma mudança nessa legislação, que respeitem, a gente jogar luz em cima disso, para que isso vire uma política pública adequada. Perfeito. Você acha que o garimpo vai acabar? Não. Há quantos anos tem garimpo? Nossa, há muitos anos. Desde que o homem é homem, né? Descobriu verdade. ouro, descobriu... Sim. Então, assim, não vai acabar. Ou nós ordenamos e damos um jeito nisso, ou, infelizmente, vai continuar essa degradação e com um adendo da complicação, porque é ilegal. Fechar os olhos para isso e fingir que não acontece também não dá, né? Então, e aí vem polícia, toca fogo, que é uma situação que não quero nem entrar no mérito dessa discussão, porque ela é delicada, mas o problema são as famílias envolvidas. Sim. Então, nós temos um grupo de pesquisadores ligados ao Amazonas e à Rondônia que descobriram algo que amalgama ouro que nem mercúrio, mas é natural.
Mais do que isso. Olha o spoiler aí. Mais do que isso. É possível você fazer controle, a gestão por georreferência do equipamento. Então nós temos condições hoje de controlar esse trabalho de equipamento. Veja que interessante, né? E tirar o mercúrio do processo. Então nós vamos iniciar uma pesquisa, um chamamento para... Eu gostaria de acompanhar de perto, né, Paulo? Paulo, eu vou passar para o outro Paulo, mas só para fazer o adendo aqui. Da pesquisa. A minha base acadêmica, né, em pesquisa, PIBIC, toda pesquisador de bancada, toda essa trajetória, foi com pesquisas relacionadas ao garimpo de ouro em Rondônia, né? Olha só. Eu estudei os peixes do Rio Madeira em relação ao processo de biomagnificação e sabe tudo. Dessa minha pesquisa, eu fui em todo o Baixo Madeira, em todos os lagos, entradas, né, coletando peixes, principalmente topo de cadeia para análises de mercúrio. E finalizei com a questão do processo nos mamíferos aquáticos, como no boto, né? Então tem todo um processo, me der corda que eu vou detalhar toda a pesquisa, mas esse não é o foco. E os dados são realmente assustadores, né? Como eu vivi e vi, né, como tantas dragas exploradoras de ouro ali na frente da Praça Estrada de Ferro, você podia cruzar o rio por elas, isso é de verdade. É uma bióloga que conhece bem esse drama, né? Vivi muito ele na minha infância e juventude vendo, né? E depois na pesquisa que me levou à minha graduação, meu primeiro mestrado em relação ao mercúrio, né? Garimpo de ouro. Então eu entendo bem o que você está falando, e a gente pode até levar muitas situações em consideração. Então hoje a gente vive um ciclo, outro ciclo que na verdade nunca finalizou. Quem viaja de barco por aí como eu viajo e vejo à noite as dragas apontando misteriosamente, daqui a pouco fecha de novo, né? Isso acontece, está muito delicado, então assoreamento e processos que estão acontecendo no Rio Madeira e uma importante hidrovia sendo prejudicada. E os ribeirinhos, né? Que se alimentam desse peixe diariamente, e tem muito estudo sobre isso, né? As questões de saúde levadas. E eu fiz um trabalho bem interessante na época, que era para acompanhar se esse mercúrio passava através da placenta e cordão umbilical, né? Fiz um processo bem delicado de análises com placentas e cordão umbilical ali do hospital de base, de mulheres ribeirinhas que se alimentavam diariamente de peixe. Mas não vou contar o resultado, apenas não vou dar spoiler, mas isso me levou a dar sequência no meu segundo trabalho aqui no governo em relação a ir de novo nas comunidades que eu já visitei, ora como pesquisadora de mercúrio, né? Muito bom. E aí depois no garimpo de casterita, relacionado a outros fatores que também causam problemas, podem causar problemas à saúde das pessoas que vivem em torno, né? Dani, só para ressaltar, nós não temos só o problema do químico, né, do mercúrio em si, mas nós temos os problemas também ligados aos EPIs, né, equipamentos de proteção individual, não existe. Então, tem uma série de desregramento que precisa ser colocada à luz em cima. É toda uma situação social, inclusive, que envolve, né, Paulo? Paulo é da veterinária, né? É um médico veterinário, que com certeza deve fazer pesquisa relacionada a isso, né? Está na FAPERO também, Paulo? Estou de assessor, muito feliz de estar na fundação, retorno ao meu estado, né? Não tem nenhum ano, porque eu particularmente fiz minha carreira acadêmica nacional e internacionalmente, sou apaixonado pela pesquisa científica, né? Apesar de ser veterinário, a minha linha de pesquisa tem sido as doenças infecciosas, já trabalhava com coronavírus desde 2015 em gatos, e tudo que vocês têm dito, particularmente eu sou muito otimista em relação às políticas públicas nacionais, porque o que se percebe justamente essa visibilidade que temos tido é consequência das políticas públicas aplicadas. A sua pesquisa científica, né, foi todo um direcionamento lá de anos atrás. A remediação provável dessa questão do mercúrio poderá acontecer a partir desses editais de pesquisa financiados pelo Estado, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal. Então, como eu disse, eu sou muito otimista sobre o nosso Brasil, né? Nossa pátria amada, e identificar as problemáticas e solucioná-las, eu acho que tem a ver tudo com a nossa inter-relação com o meio ambiente. Sim. Né? Então, no momento, estamos sim, na FAPERO, um ótimo trabalho, sempre com desafios inerentes à condição da máquina pública para melhorar a eficiência e para cada vez também angariar mais pontes, mais parcerias para trazer a pesquisa para o dia a dia, para conseguir captar alunos
potenciais desde lá do fundamental, do médio, inclusive para a universidade. E evitar que esse pessoal jovem que está se formando se perca, né? Como nós sabemos que pode acontecer. Vocês que são, imagino, você é mãe, né? Não sei se você é mãe. Paula Haddad que é pai, eu espero ser em breve. Então, eu vejo dessa forma. A educação, ela de fato transforma a vida das pessoas. Mas todo um trabalho articulado, né, da nossa nação pode permitir com que a qualidade de vida das pessoas, sejam elas ribeirinhas ou lá residentes da metrópole de São Paulo, possam viver melhor, né? Assim que eu vejo. Agora, é interessante sua fala, né? Porque agora na educação nós entramos com a implantação do novo ensino médio no estado de Rondônia, né? Exato. Então tem muitas críticas, favores e contra, mas uma das propostas é incentivar o protagonismo juvenil, incentivar a pesquisa. Pois é. Temos um eixo relacionado a trabalho e pesquisa, né? E nós devemos incentivar mais os jovens porque a criança nasce curiosa, né? Sim. Ela tem uma curiosidade inata, uma vontade muito grande de experimentar. Né? Então nós vivemos pesquisa durante muito tempo na nossa vida, no nosso crescimento humano, pessoal, que algumas vezes se perde por algumas situações na escola. E agora a gente retorna com uma intenção de incentivar. Agora isso pode ser bloqueado se nós não tivermos um incentivo real. Porque a pesquisa precisa de insumos, ela precisa de um recurso financeiro, ela precisa de uma entidade organizadora, fomentadora. E ela precisa do que você acabou de falar, dessa criança curiosa que vai, através da sua curiosidade, desenvolver a sua criatividade. E criatividade todos nós temos, em maior ou menor grau. Que é a inovação. E hoje, queria chegar aí, é exatamente isso. A inovação é que dita os rumos do desenvolvimento econômico no mundo. Sim. Ou nos inserimos ou ficamos fora. A FAPERO, ela é um setor, posso falar que ela é um órgão? Ela é uma autarquia. É uma autarquia fomentadora, certo? Certo. E como é que está aqui em Rondônia, Paulo? Retirando essa situação do mercúrio, esse spoiler que você deu para nós, como é que estão as pesquisas no estado de Rondônia? Então, nós ainda temos muita dificuldade, é preciso reconhecer. O estado é um estado com muitas carências, e aí você tem um cobertor curto, né? Cobre a cabeça, descobre o pé, descobre a cabeça. Nós temos conseguido trazer alguns investimentos na formação de pós-doutores, doutores e pós-doutores, agora com o CNPq. Nós temos conseguido fazer alguns chamamentos ligados ao desenvolvimento econômico. Por exemplo, vou citar um caso, a Agritec, que é ligado à agricultura, tem da piscicultura. Normalmente os chamamentos que a FAPERO faz para as pesquisas aplicadas, ou mesmo as básicas, eles são voltados me perdoe, são voltados aos nossos potenciais econômicos, né? E aí nós precisamos de orçamento. E o Estado, sendo um Estado novo, ainda tem algumas dificuldades de entendimento entre intramuros. Nem todos os secretários entendem a facilidade que é de trabalhar com a FAPERO, até mesmo pelo histórico que a FAPERO tinha, muito recente, com poucos técnicos. Então você tem ainda um aprendizado para avançar mais fortemente. Muitos estados avançam muito através das suas FAPs. Na verdade, na minha observação enquanto professora, né, pesquisadora, então eu observo que muitas vezes acontece, Paulo, por um receio de uma perda fictícia de controle. Eu digo para todos, né, e sempre que posso relato que o meu ser hoje, né, hoje Dani Brasil, assim, vem da minha base da pesquisa científica realizada na universidade, na faculdade, na Uni, como bolsista do PIBIC, como bolsista de bancada, como pesquisadora. Porque muito mais eu aprendi no fazer pesquisa, né, nas leituras, nas análises laboratoriais, nas pesquisas de campo, nas coletas, né, nos questionários, em toda aquela situação, as categorizações, né, formando as categorias, não foi fácil, mas assim, muito mais aprendi do que somente sentado olhando para frente ali, né? E muitas vezes o professor ou o setor não intensifica essa necessidade por medo de perder o controle. Então nós vivemos, eu acho, Paulo, eu vejo assim, hoje nós do governo, um período de transição. Sim, né? Concordo Solta, intensifica essa pesquisa, libera mais recurso, como, para quê? E você, nessa pessoa aí que você é, né, para frente, falador, né,
que vai atrás, que não desiste, Esse é o bom coração. está fazendo a diferença na FAPERO, que é esse perfil que nós precisávamos, né? Um perfil que não aceita não entendi logo, né? Vai lá e vai explicar. Ou não E como vai- resposta simples, né? Mas a gente tem conseguido, tem tido apoio. Algumas outras secretarias vêm somando Vem. devagarzinho com a FAPERO, vão conhecendo. O governador tem a conta-gotas, que é o possível que pode fazer por enquanto, mas vem soltando, vem liberando alguma coisa pra Mas gente melhorou poder bastante, avançar. não foi? Muito, muito. Se for comparar com o passado recente, assim, se for comparar, não tem nem termo de comparação. Não tem. Mas é bem o que você falou. Nós caminhamos, estamos avançando nas 3 frentes, na formação. A preocupação das 3 frentes é especificamente com a formação hoje. Por quê? Porque a formação hoje, ela está... os países todos entenderam a necessidade da pesquisa científica e da inovação através da pesquisa aplicada como motor do desenvolvimento econômico. E aí, estão roubando muito dos nossos doutores, dos nossos pesquisadores. Só para citar um exemplo, nós estamos perdendo uma excelente doutora, parceira nossa lá na FAPERO agora, para a Argentina. Então a gente tem que fortalecer mais esse ecossistema aí. E quase que eu fui para o Japão. Olha só. Mas assim, às vezes acontecem as oportunidades e as propostas e a pessoa, né, ela vê aquilo como uma situação de apoio e ela acaba indo, né? Não se tem um apoio no local que ela está, ela acaba indo. O que nós devemos fazer é procurar meios para que essas pessoas fiquem, né? Incentivos à pesquisa, Consigam recursos Gente, olha, é difícil fazer pesquisa sem recurso financeiro. Muito difícil. Olha, não fala, porque assim, e fazer coletas, instrumentos para análise, reagentes, bancada, equipamento. não é fácil, né? Então Muitos eu ouvia pesquisadores muito. tiram do bolso, né? Por conta do Isso, amor à profissão. Isso o acaba. Brasil afora para conseguir Acaba. concluir as pesquisas, né? E eu ouvi uma coisa muito triste, aproveitando para relatar aqui para o nosso colega Paulo, que no meu caso, né, quando eu fiz o concurso para professora da rede estadual, eu não queria ser professora. Eu já dava aula como professora substituta, mas era do curso de medicina da Uni que estava surgindo, mas era biofísica, aquelas... Não me sentia professora didática, pedagógica, não. E aí eu fiz o concurso para professora de biologia para saber como é que eu estava. Estava no 4º período da faculdade. Aí eu passei, na época, em 6º ou em 7º lugar. E aí eu nem liguei. E aí um professor, colega meu, eu envolvida com pesquisa, era a época das pesquisas de Furnas e tudo, aquela coisa toda. Já como acadêmica do curso de biologia ainda, com a graduação, desculpe. O meu professor chegou e falou assim: você não vai tomar posse do seu concurso? Prorrogue posse. Eu falei, para quê? Para que isso? Eu não quero ser professora, eu quero continuar minhas pesquisas. Aí passou, abriu prorrogação de posse, teve uma situação, foi 2 anos depois, hein? Aí ele falou uma coisa que me doeu muito. Tome posse do seu concurso para professora, que a pesquisa não vai lhe sustentar. Oh, meu Deus. Aquilo foi uma faca em mim, que eu vi aquilo como meu ideal de vida, ser pesquisadora e ir para outros países. Eu falei, meu Deus, será mesmo? O que você ganha agora com, né, e tal situação, essa bolsa, né, para sempre, né? E eu tomei posse no concurso para professora do Estado, mas tomei como ponto ser uma professora de biologia da minha base de pesquisadora. Por isso acabou fazendo, eu acho, né, que foi bom para meus alunos, eles gostaram muito. Mas também Mas me doeu muito aquilo. descobrir seu talento. Aí foi a numa época muito mediação difícil. tecnológica. Sim, não, eu coordenei vários projetos relacionados a comunidades, né? No estado, assim que eu tomei posse, me convidaram já para coordenar e eu fui até hoje, né? Sempre coordenando projetos. Mas naquela época, por isso que eu falo que hoje está muito bom. Muito duro, né? Foi muito duro, era muito duro para nós. Não, realmente não tinha recurso nenhum. Nós tínhamos que nos humilhar pelas bolsas que atrasavam muito mais do que hoje. Né? Hoje a gente tem um melhor recurso. Ainda atrasa um pouco, né, Paulo? Sim, mas faz parte do trâmite da Faz. melhoria, né, da aplicação dos E recursos. nós contávamos muito com o apoio da Alemanha na época, porque até para comprar tubetes era muito delicado nossa situação. Mas eu acredito que deu uma melhorada e a FAPERO está vindo aí com muitas perspectivas, né? Você fez a sua faculdade aqui em Porto Velho, Paulo? Não, eu fiz na Federal do Mato Grosso, aí eu parti para o doutorado na Itália, depois eu fui para os Estados Unidos, voltei em 2013 para o Brasil, depois engatei num pós-doutorado. E veio para Rondônia. E voltei para Rondônia tem 6 meses praticamente, né? Para ficar de vez.
passei metade da minha vida fora do estado, resumidamente, e agora de volta para fixar a raiz mesmo no estado. Que interessante, já foi para a FAPERO. Já foi para Nós fizemos um chamamento aí, ó, o governador incentivando essa fixação. Nós temos um programa chamado CAFIX, que é para fixar nossos mestres e doutores. Aí a FAPERO fez um chamamento para ter técnicos dentro, o Paulo foi um dos que foram aprovados. Que bacana, parabéns. E quais são as perspectivas, as novas, tirando esse spoiler que você deu? Bom, vocês estão no Rondônia Rural Show, né? Estamos na Rondônia Rural Show, apresentando os nossos trabalhos, trazendo aí uma série de pesquisas na piscicultura, na agricultura, mulheres maravilhosas como a professora Juscelene Cavalli, que foi me substituir agora com pesquisas lindas na área da piscicultura, mas sobretudo trazendo a discussão da inovação, da tecnologia para a inovação. Então nós somos muito animados com essas coisas e com uma proposta de plano para o próximo governo, né, para a próxima administração, que engloba novamente o Estado voltar a patrocinar mestres e doutores, né? Então nós teremos um chamamento com o CNPq no final do ano que vem, que inclui aí o subsídio a 10 pós-doutores, taxa de bancada, reagente, equipamento. Nós estamos animados, nós somos muito animados. Rondônia tem jeito. Não, sim, claro. Tem muito jeito, Paulo. Tanto é que nós estamos caminhando. Eu sou de Rondônia, né? Eu sou rondônia. Você é rondoniense também, Sou né? rondoniense de Jaru. Então, de Jaru. Você é de Porto Velho, né? Rondônia. Eu sou naturalizado. Naturalizado? Então, isso é muito legal de se ouvir, né? Agora, assim, pergunto, vocês têm alguma proposta, algum programa, algo pensado para os jovens do ensino médio? Nas escolas, está? Exatamente. Eu agradeço pela pergunta, né? Nós estamos trabalhando, né, presidente, junto com o Estado, para conseguir recursos para justamente incentivar o ensino médio. Seria uma bolsa de iniciação científica júnior, né, nas escolas estaduais, né, para que esses alunos, a partir de orientação por professores doutores, né, pesquisadores, possam ter uma noção da pesquisa básica e da pesquisa aplicada, sempre nesse raciocínio de remediação de problemas, pensando isso para o futuro, né, considerando todo o aspecto do ano político e na questão também do agronegócio temos uma perspectiva muito otimista pela situação única de Rondônia, né, conforme mencionado até pelo governador ontem, nossas condições climáticas, as nossas riquezas naturais, a falta mesmo de conhecimento de como cresce o milho em Rondônia, a soja, ou a interação deles com biofertilizantes, o que a Embrapa tem feito e demonstrado. Bacana, viu? Então há muito a se fazer, mas somos otimistas por considerar e entender justamente o quão grande e rico é o nosso estado. É verdade. A mediação tecnológica, nós lançamos o projeto Robótica Maker, né? Nós adquirimos os kits de Arduino, bem completos, inclusive, mesmo, foi um investimento muito alto no Robótica Maker. A coordenadora nossa é a professora Deise, ela é professora do nosso programa da mediação tecnológica. Nós lançamos o projeto relacionado ao novo ensino médio, né? E vamos lançar esse projeto, viu, Paulo? Mas é pela mediação, a gente pode afinar essa conversa. Não Gostei, tem. hein? Os kits já estão Muito conosco. São de Arduinos de boa qualidade mesmo, são muitas malas, não é uma coisa condicionada, nós vamos incentivar a resposta às situações locais, já tem um sendo desenvolvido aí de irrigação, A iniciação científica trabalhada com as suas características no local de cada comunidade. Sim, e aí nós estamos, né, nós desenvolvemos já 2 lives de informação para os nossos professores da mediação, que já tem uma aproximação com alguns instrumentos tecnológicos, né? E agora estamos distribuindo os kits robótica para afinar esse trabalho. Não vai ser fácil, porque é novo demais. O robótica não é construir um carrinho e um robô que fica girando, né? As pessoas pensam isso às vezes. Mas desenvolver algo relacionado a uma situação, uma busca a respostas ou resolução de algum problema que para ele, né? E nós vamos incentivar, podemos, de repente, quem sabe, conversar um pouquinho sobre isso. Para jovens do ensino médio, né, de várias escolas, inclusive algumas bem distantes dos centros urbanos. Inclusive, eu gostaria de convidar aí os nossos ouvintes a acompanhar a página da FAPERO no Instagram, porque nas próximas semanas, enfim, estaremos lançando atualizações, né, chamamentos públicos aí, por exemplo, como mencionaram sobre a mineração.
E também gostaria de mencionar o programa Centelha, que é um programa do governo federal. Eu vi que falar tem do tido muito Centelha. sucesso. No momento, Rondônia está na primeira, né, avaliação, aliás, indo da primeira para a segunda, mas Você a primeira falou Centelha. edição Uma do excelente Centelha. parceria. Isso, o programa Centelha é fantástico, né, com essa mediação aí do Ministério da Ciência e Tecnologia, sempre pensando nesse aspecto. Jovens, formação continuada, qualificada, e temos muitas perspectivas de que Rondônia terá ideias muito inovadoras aplicadas, como você disse, Dani, nessas situações, vamos dizer, micro-realidades de cada município, de Sim. cada bairro. É porque a gente imagina, nossa, fazer pesquisa é algo muito complicado, é algo muito difícil, é algo muito mirabolante e às vezes, né, são coisas simples, não tão complicadas assim, basta incentivo, né? E aí eu quero fazer uma pergunta. O que vocês têm alguma relação com as startups? Todas elas. Total relação. Tem algum projeto relacionado às startups O escalonadas? Centelha é Exatamente. É uma startup? O Centelha é um programa que incentiva startups e nós vamos entrar com o Tecnova. O Tecnova, ele já começa a trabalhar a questão de elas serem escaláveis e conseguirem transformar isso numa produção em massa e entrar em mercado com mais força. Tem boas novidades aí, tem bons planos na Porque área. a SEDEC tem umas ideias, né? A SEDEC desenvolve já hub, né? Trabalhamos afinadíssimos com É eles. com a SEDEC? Sim. Que é inovação e tecnologia, né? Para nós nos interessa muito. Estava conversando com o pessoal da Startup Mundi Muito bom, show de bola. em relação a trabalhos de startup com os alunos na mediação tecnológica. Nós tínhamos um projeto antes da pandemia, né? Não foi possível realizar, né? Mas ele adormeceu um pouquinho, mas agora a gente quer botar ele para acontecer, quem sabe com o apoio do projeto Robótica, relacionar aí com alguma coisa, né? Os nossos meninos todos estão com netbook, então facilita um pouco a formação dos times, apesar da distância que eles estejam, né? Opa. E aí passou rápido a conversa, vocês querem deixar algum recadinho? Siga a Fapero, né? Isso, siga-nos, Qual por é? favor. Tem Instagram, tem Face, como é que eu acho o Fapero? Fapero. Isso, Instagram, Fapero no Face. Instagram. Tem uma no página site do oficial? Nossa governo. página, com todas as atualizações. Uma pessoa como um estudante, eu ouvi falar da Fapero, eu quero lá saber o que eles fazem. Fapero. Vai achar facinho. Vai no achar Google, facinho. Fapero, procura, clica ali. Vai E onde bater. fica a sede da Fapero? Tem uma sede. Tem uma série. Tem, ela Uma fica- casa histórica, na esquina da Dom Pedro com a Presidente Dutra. Lá em Porto Velho. Né? O endereço é Presidente Dutra 3004. Foi a primeira casa do bispo. Foi a casa que foi Perto construída na esquina. Isso, da esquina frente Antigo ao Palácio. Mir. do Isso. prédio da Unicentro. Unir a Fapero e o Antigo Palácio. São os Tá três- amarelo ainda lá? Tá amarelo ainda lá, tá amarelo ainda lá. Amarelo, Certo. casa histórica. É a casa histórica, a casa do bispo. Tem uma foto de 1944, se não me engano, onde só tem o morro e a Fapero. A casinha. Na verdade era a casinha. Que coisa, né? Interessante também. E quase Dr. Paulo é Dr. Paulo já, né? Dr. Paulo. Doutor Paulo. Doutor Paulo. Gostaria... Desculpa. Recado aí para Recado para os pros jovens. jovens que Pois é, estão nos pros assistindo. jovens. E pensa assim, eu quero ser um pesquisador. O que eu faço? Então, naturalmente, né, procure uma área que você tenha afinidade, que você veja amor naquilo, né, como você mencionou na biologia sobre os seus botos, peixes, aquicultura. Procure uma área que te interesse, se você não sabe, permita ouvir, pedir conselhos. A pesquisa, a educação transforma, nós sabemos disso. A pesquisa tem total relação com a inovação. E a humanidade caminha para precisar melhorar as suas atitudes, as suas aplicações. E eu particularmente, né, sou suspeito para falar, não consigo ver uma desconexão da educação sem a pesquisa. É verdade. Então, eu particularmente vou aconselhar a todos: estudem, procurem fazer o que vocês gostem de fazer, porque fazer o que você faz com amor é a melhor coisa que tem. Pelo menos por enquanto é o que eu senti e percebi na minha carreira. E a pesquisa sem desenvolvimento econômico, né? Isso mesmo. Qualidade de vida. Qualidade de Vou tomar a liberdade de convidar, viu, Paulo Rocha, para em outro momento lá conosco na mediação, lá em Porto Velho. A gente agenda um podcast lá, Com certeza. para você falar especificamente sobre a pesquisa que você desenvolveu. Para os nossos meninos ouvirem, você contar como que foi, como começou, como é que foi a ideia do mestrado, do doutorado, esse caminhar, né? Você falou que foi nos Estados Unidos.
Itália, Para que os meninos embaixada. escutem e vejam que é possível. Ouvi como- muitos nãos. Né? Vixe Maria. E aí dá um incentivo para o nosso jovem ver que não é tão complicado, basta Não buscar. é, mas Tem que ter estudar um vontade. pocão, né? Tem que Isso, estudar, claro. Tem que ter vontade. tem que ter vontade, determinação. Mas esses relatos são muito importantes de incentivo, né? Para os Com nossos certeza. estudantes hoje. Mas tem uma coisa que é motivacional, né? Tem que ter vontade, mas tem que querer ser vencedor, né? Sim. Se o sujeito quiser ser vencedor, Sim. esse é um caminho muito bom. É verdade. Exatamente. Então, Então, nós será estamos um prazer, viu? Obrigado, Contar viu, umas Dani? historinhas. Tá confirmado, então? Com certeza, Vamos será só um prazer. marcar a data. Agradecemos pelo convite, Lá em inclusive. Porto Velho. Aí você pode convidar alguém da mesma linha de pesquisa, né, Paulo? Muito bom. E aí Nossa, fala nós sobre o temos. desenrolar da Isso. pesquisa. Inclusive temos colegas que, né, Pode realizam falar da patentes profissão junto com a veterinário Fiocruz, também, né? né? O que Então, que o médico veterinário, pesquisador, como assim, né? pois é. Né? Porque muitas pessoas imaginam, nossa, fez aquilo, aquela graduação, e é aquela profissão, e como a pesquisa tremeia, né? Isso é certeza. interessante para os nossos meninos. Valeu Muito pela obrigado. colher de chá. Gente, muito obrigada. Viu? Obrigado. Sucesso na Rondônia Rural Show, agora que cresceu ainda mais. É uma vitrine para nós todos, né? Mostrarmos os belíssimos trabalhos que o governo do estado de Rondônia está realizando, incentivando tantas pessoas, né, Paulo? Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigado a vocês.